Parece uma mentira, né? Mas nós que fazemos a mídia independente do Vitória, do Sport, do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, de todos os clubes do Brasil, mas a gente vai falar aqui sobre os clubes do Nordeste. Nós que trazemos a transparência aqui para o torcedor, que tentamos ser a voz do torcedor, que de alguma forma tentamos incentivar ao torcedor a não desistir. Às vezes, e muitas das vezes, somos taxados de culpados pelo mau momento do clube. Família, fica chato a gente trazer esse tema pra cá, porque eu sei que tem muito torcedor que tá mais se importando com a informação, com a análise, com curiosidades, de que é tão pouco um mero ser humano tentando, de alguma forma, justificar algo que não procede, pô. Olha, vocês, torcedores, têm que entender que somos a voz de vocês, pô. Quando abrimos aqui a câmera para falar uma notícia, uma informação, para dar uma opinião, muitas das vezes é escutando algo que vocês mesmos falaram. E muitas das vezes também saindo um pouco dessa caixinha, dessa bolha, de achar que tá tudo bom no bom e que ruim no ruim, pra gente trazer uma opinião controversa. Em nenhum momento aqui no canal eu fui a favor da contratação de Carlinho, em nenhum momento eu fui a favor da contratação de Janderson, a manutenção do Hiller, a manutenção do William Oliveira. Em nenhum momento eu fui um dos que mais critiquei aqui no canal. Se você pegar aí os vídeos de início de temporada de 2025, era quase todo o vídeo alertando, pegando cortes, inclusive, anteriores de podcasts que o próprio presidente do Vitória, Fábio Mota, foi e falou de que não vamos fazer loucura, porque ele abria a boca para falar, não vamos fazer loucura que nem o Sport tá fazendo, que nem o Ceará está fazendo, que nem isso, que nem aquilo. Tudo bem, o Sport, dentro do argumento dele, o Sport fez um investimento muito mal. Pagou 15 milhões num jogador que não consegue se importar dentro de campo como um atleta. Assim como ele pagou 5 no Janderson, que tem o mesmo perfil. 2 bagres. Tanto o Janderson como também o Carlos, o Carlos Alberto. Carlos Eduardo, Carlos, tem tantos Carlos já entre Vitória e Sport que eu já tô aqui maluco. Mas a realidade é que o Fábio Mota pagou pra ver isso, pô. Pagou pra ver isso. E claro, eu não sou o dono da verdade, não. A gente vai errar na análise, a gente vai errar na opinião. Mas eu digo e afirmo que o torcedor que hoje está comentando isso aqui nos vídeos, porque eu até risquei ali pra não dar o nome da pessoa. Porque eu sei que tem muito torcedor aqui responsável, que acompanha os canais e que tem responsabilidade de, na hora de descer a crítica, saber com quem vai ser o alvo. E não nós, que fazemos um trabalho aqui independente, que tentamos ser a voz do torcedor, trazer a transparência para o torcedor e criticar quando tem que criticar, sabendo a nossa responsabilidade quando ligamos a câmera, entendeu? Mas, porra, tá chato isso, pô. Um dia desse, o próprio Marcos Guedes, do Resenha do Leão, soltou um vídeo dizendo que pensava em parar o canal. Eu lá atrás cheguei a postar um vídeo pensando que... Mas não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu nunca vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu vou parar o canal porque eu tô recebendo críticas ou haters de torcedores que não estão entendendo que o papel de Jefferson é trazer transparência. Quem dá a canetada é o Fábio Mota. Quem dá a canetada é a direção do Vitória. E que, se você acompanha o canal e guarda tudo que a gente fala, não entra no ouvido e sai no outro, entendeu? Você hoje vai estar dando razão a quem criticou, a quem cobrou reforços ao nível que pedia a Série A. Então chega desse negocinho de Vitória tá numa fase ruim. Não, a culpa é de todo mundo, pô, botar todo mundo no balaio. Quem falava, quem esbravejava que fizeram um campeonato magnífico ano passado, sem investir tudo isso que o Sport investiu, tudo isso que o Ceará investiu nesse ano, e que esse ano faria a mesma coisa com pouco, sendo que ano passado nós sabemos que
foi encaixe e ajuda de Deus, viu? E muita ajuda de Deus, porque teve jogos que o Vitória jogou mal e venceu, teve jogos que o Vitória jogou bem e não perdeu por detalhe. Então, futebol precisa um pouco de sorte, precisa ter sorte para técnico permanecer, como eu já falei em outros vídeos. O Carpini não caiu por quê? Porque ele tá tendo sorte de um jogo ou outro, um jogador decidir a partida, um jogador construir uma jogada e vencer numa partida alvoroçada que o Vitória teve, ou de o Arcanjo brilhar. Entendeu? Tem outros técnicos que não estão tendo essa mesma sorte. Ou ele tem a sorte do Fábio Mota ainda acreditar nele. Porque o Fábio Mota não tem esse pavio curto de chegar e puxar a responsabilidade. Não tem. Não tem. Em nenhum momento da gestão do Fábio Mota ele chegou e disse, olha, foi eu que contratei, foi eu que fiz isso, eu assumo o erro. Não. Ele abre a boca pra dizer que não tirou o time da Série C, porque isso e aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, torcedor. Triste foi esse feito que o Fábio Mota fez pelo Vitória, porque ele vai passar o resto do seu mandato todo abrindo a boca em situações que não precisa mencionar isso, pra dizer que não, eu fiz isso pelo Vitória. Então, meio que indagando o torcedor, né, a não criticar, não cobrar. É um cala-boca pro torcedor, olha, cala-boca, pô. Tá ligado? É que nem, por exemplo, a nossa mãe, quando vai lá e faz um almoço, aí você vai lá e vai comer, pô, mãe, mas não gosta de arroz não, ela, cala a boca, pô, tu fizesse o quê? É a mesma coisa que o Fábio Mota tá falando, pô. E assim, eu tenho que escutar, assim como eu, como vários, entendeu? Vários, já pegaram no pé de vários aí. Tudo que está acontecendo, vocês comentaristas também têm culpa. Onde estão os jogadores da divisão de base? Contrataram um jogador de Itabuna e o treinador declarou em entrevista ao vivo que ele é o último da fila. Continue patrocinando jogadores rodados, ganhando fortunas para aproveitar essa orla de Salvador. Continue patrocinando. No caso, a gente dá, como se ele falasse, a gente dá, vocês da mídia independente, dá destaque a medalhões, mas esquece a nossa base. Mas quem trabalha lá na base é o clube, pô. Porra, não é nós não, pô. Se a gente critica aqui, tem a bolha também de torcedores contra o cara que critica, tem os torcedores que dão a de pacíficos, né, que não pode criticar porque vai piorar o ambiente, porque isso e aquilo, vai nada. Eu vejo o clube aí sendo invadido aí, o CT sendo invadido de torcedores cobrando, pô. No Vitória não tem isso não. Sabe por que a torcida do Vitória é uma torcida que tem responsabilidade no que faz, entendeu? Os imbatíveis, mas também no momento exato ele vai saber o momento exato pra cobrar. Tá ligado? Tá de boa, tá, mas a partir do momento que o Rojão estourar, meu filho, aí eu já não sei, viu? Porque, porra, a crítica tem que ser feita pra quem tem que ser o alvo, pô. Tem que parar desse negocinho de sair apontando pro lado, pra um, pro outro, pra lado, porra. Nós também somos seres humanos, erramos. Não tô dizendo que eu sou o dono da verdade, mas, porra, o que estamos fazendo aqui é em prol de um clube melhor, de uma torcida mais apaixonada, de uma torcida que compareça mais ao clube. É cobrando simplesmente reforços.